Uma saudação a todos os que estão meditando e lendo tranquilamente o Evangelho de Marcos. Este Evangelho aparentemente sintético pelas frases curtas, pensamentos rápidos, as narrações que se sucedem uma após a outra, mas que vão deixando um suco de mensagem, de expectativa sempre em relação àquilo que foi dito inicialmente. Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. O que é Evangelho? A gente vai descobrindo ao longo da caminhada, evitando uma definição. Evangelho é isto. Não. Evangelho, vamos ver o que é na prática de Jesus ao longo do Evangelho, ao longo das narrações de Marcos, para descobrir o que é o Evangelho de Marcos. A mesma coisa, o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? Leia o Evangelho com calma, veja o que Jesus faz, o que não faz, o que anda, o que diz, por onde anda, o que diz, para perceber o que significa o reino de Deus, o que significa uma situação de vida envolvida por uma boa notícia. A gente já pode dizer de antemão, é alguma coisa que traz alegria. Boa notícia traz alegria. Reino, se estamos pensando na sociedade humana, estamos pensando nos relacionamentos, que seriam, neste caso, um pouco menos complicados enquanto estamos aqui, porque são sempre complicados os nossos relacionamentos, para serem menos ou sem complicação, já tirando o menos, quando mergulhamos na perfeição da relação da Trindade, porque ali tudo é perfeito, enquanto a nossa relação não é perfeita. Dentro do reino está tudo isto que a gente vai percebendo ao longo do Evangelho. No capítulo 4 de São Marcos, temos o que os comentaristas chamam de primeiro sermão em Marcos, diferente de Mateus, que organiza o Evangelho em 5 grandes sermões, que tem um começo e tem um fim, bem marcados. Aqui, o capítulo 4 nos conta algumas parábolas. E começa com a parábola do semeador, que ocupa um bom espaço do capítulo. Então, do versículo 1 ao versículo 33, nós temos o que seria, segundo os intérpretes, este primeiro sermão de Jesus aqui em Marcos. Do que ele fala inicialmente? O texto diz assim, que Jesus começou de novo a ensinar junto ao mar. Veja a frase sintética. Junto ao mar, Jesus começa a ensinar de novo. O que ele está fazendo? Ensinando. Onde é que ele está? Está na beira-mar do Mar da Galileia, na praia do Mar da Galileia. E de novo, que já fez, então está fazendo mais uma vez. Veio até ele uma multidão muito numerosa. Bom, os evangelistas marcam sempre isso, o que significa para eles uma multidão numerosa, o que significa para nós uma multidão numerosa. O que significa para nós uma multidão numerosa? Quando a gente vê o noticiário das manifestações públicas, há sempre 3 tipos de avaliação. Uma primeira avaliação que diz havia 1000 pessoas, a outra que diz havia 500 e a outra que diz havia 50. Era uma multidão. Depende também um pouco de quem está vendo esta multidão. Havia muita gente que acompanhava Jesus. De modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. Uma pequena estratégia. Sobe no barco, afasta um pouquinho o barco da praia e de lá ele fala para as pessoas com mais facilidade. Não estão em cima de Jesus e Jesus tem uma visão do conjunto que está ali na beira da praia. Se tudo era alguma diferença, como é hoje, este norte do lago de Genezaré, ali naquela região de Cafarnaum, de Tábega,
onde Jesus costumava pregar, era uma cena muito bonita. Logo atrás, uma encosta de morro, o Morro das Bem-aventuranças. E ali, então, Jesus ensina. E todo o povo estava na terra junto ao mar. É uma descrição curta e simples da paisagem, do ambiente. Ele nos situa naquele ambiente. Ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Ensinava muitas coisas por meio de parábolas. O que é parábola? Uma pequena história. Uma pequena história que Jesus cria, os rabinos faziam muito isso, para transmitir aquilo que ele quer transmitir. E dizia-lhes no seu ensinamento. Então vem a primeira parábola. Escutai. Eis que o semeador saiu a semear. De novo, uma frase curta, sintética, parece o título de alguma coisa que vai ser expandido em seguida. O semeador saiu a semear. Então aí vamos ver o que acontece com este semeador e com esta semeadura que ele vai fazer na descrição que Jesus continua desenvolvendo em seguida. Um semeador que saiu a semear. Padre Antônio Vieira, nosso grande pregador, meditando sobre este texto e ensinando no sermão da 60ª como pregar, ele comenta logo esta primeira frase dizendo: eis que o semeador saiu. Saiu, diz ele. Não está dito que voltou, está dito que saiu. E saiu para fazer o que tinha que fazer, sem retornar, porque se a gente sai, não é para voltar, dizia o padre Antônio Vieira. Então, saia para semear e não se preocupe em voltar. Saiu o semeador a semear. E o padre Antônio Vieira, então, destaca também isto. Não basta ser semeador, é preciso semear. Você pode ser semeador e não semear. Você pode ser um médico e não exercer a medicina. Você pode ser um advogado e não defender nenhuma causa. Você pode ser um marceneiro e não trabalhar com nenhuma peça de madeira. O semeador tem que semear para ser, de fato, semeador. Senão ele só tem o título, só tem o nome. É preciso que, junto com o nome, se veja a ação. E a ação é aqui destacada quando o evangelista diz, ele saiu semeando, saiu a semear, saiu para semear. E aí então ele vai dizer aquilo que nós conhecemos na parábola, os tipos de terreno que o semeador encontra e como ele vai semeando. Então diz o texto, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Então, situação da primeira semeadura. A semente cai na beira do caminho, vêm as aves e comem a semente. Então, nada ficou. Outra parte caiu em solo pedregoso. E não havendo terra bastante, pouca terra, solo pedregoso, nasceu logo, brota logo, porque não havia terra profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou. Ele está descrevendo aquilo que todo mundo conhecia, que sabia o que acontecia com as plantas na terra. Outra parte, a terceira parte, caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Descrição simples e rápida. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo, crescendo e se desenvolvendo, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100. O fruto que produziu. Cada uma do seu jeito, nem todas produziram do mesmo jeito. Uma produziu 30, outra 60, a semente, outra produziu 100.
e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você escuta a parábola e diz: é para mim, o que ela significa? Tem um conteúdo polêmico, há aí uma crítica, há aí um ensinamento de alguma coisa que deve ser mudada, de alguma prática que deve ser colocada imediatamente em ação. Para fecharmos esta primeira reflexão, o que é que nós percebemos logo no semeador? Que o semeador encontra um terreno difícil. Ele podia dizer: as aves comeram tudo, eu volto para a minha casa. Não, ele continua e avança para o terreno seguinte, que também é difícil e não vai produzir nada. Ele continua e vai para o outro terreno, que também é difícil e não vai produzir nada. E ele não volta para casa. Ele vai adiante até encontrar a terra boa que produza frutos. E encontra. Mesmo se nem todos produzirão frutos na mesma quantidade, produzirão frutos. O importante é produzir. Mas ele persevera, vencendo um obstáculo após o outro, até encontrar a terra boa. Não volta para casa dizendo: não adianta, estamos perdendo tempo.